celular. Tá gravando. Vou só carregar deixar carregando o computador também, senão vai sair. Aí, tudo certo. Se alguém precisar entrar, eu consigo permitir no celular aqui. E deixa eu só cancelar o som do celular. Pronto. Então, a gente vai continuar a nossa aula sobre lentes esféricas. A gente viu sobre os raios notáveis, sobre o comportamento das imagens, aquela localização dos objetos, que é bem parecido com os espelhos esféricos em si. A diferença é que, em um lado, na lente, há refração da luz, e no espelho esférico, há reflexão da luz. Aí, deixa eu falar uma outra coisa. Lembra de falar se ele estiver travando, porque esse computador... mas é só isso, só. Beleza, vamos lá. Então agora a gente vai passar para aquela mesma parte que a gente passou por espelhos esféricos, que é sobre o estudo analítico, né? Como a gente vai calcular a distância do objeto à lente, a distância da imagem à lente, o aumento linear daquela imagem, quanto que a imagem vai ser maior que o objeto, quanto que a imagem vai ser menor que o objeto, tamanho da imagem, tamanho do objeto. Aquela mesma coisa vai ser muito parecido ao que foi no espelho esférico, isso é muito bom. Vai ter apenas algumas pequenas modificações. As primeiras é aquele negócio do foco principal objeto, foco principal imagem, que tem essa diferença na lente esférica, enquanto lá no espelho só tinha um foco, né, como a gente já viu. Lembrando que ambos esses focos eles são simétricos, então o foco objeto é igual ao foco imagem, o valor dele. As posições e as alturas dos objetos colocados diante de uma lente são determinadas através das mesmas equações estudadas nos espelhos esféricos, aquelas equações de Gauss. E os seus sinais também vão ser fornecidos pelo referencial de Gauss, e aí vai ter uma leve mudança. Na verdade, a gente ainda vai continuar falando que um objeto real, a sua distância vai ser positiva, um objeto virtual, a sua distância vai ser negativa, uma imagem real, sua distância vai ser positiva, e uma imagem virtual, sua distância vai ser negativa. Só que na lente há uma pequena diferença da onde vai ficar as imagens em relação aos espelhos. Se vocês forem pegar aquelas representações, se tiverem algum tempo, tentem comparar como é na lente esférica e como é no objeto esférico. Vocês vão perceber que, enquanto na lente esférica a imagem virtual ficava em um determinado lugar da representação no plano cartesiano, na lente ele vai ficar em um determinado lugar. Então, como eu vou representar aqui nessas duas imagens, essa primeira imagem vai ser como vai ser na lente, convergente ou na divergente, e aqui era como a gente tinha estudado no espelho. Então, lá no espelho, voltando, recapitulando o espelho, a gente definiu que se fosse a direção da imagem, o tamanho da imagem, onde ela estava apontando, se era para cima ou se era para baixo, o valor do tamanho da imagem e o valor do tamanho do objeto iam ser positivos. Se fosse para baixo, esse valor ia ser negativo. O que isso ia nos dizer? Que
Se há uma mudança de sinal do tamanho da imagem para o objeto, quer dizer que aquilo estaria invertido. Na lente vai ser a mesma coisa. Então, se houver uma diferença nesse sinal, tamanho da imagem e do objeto, isso quer dizer que eles são invertidos. Agora vai haver uma pequena mudança na convenção de sinais do eixo das abscissas, seria a distância do objeto à lente, e a distância da imagem à lente, sendo o P a distância do objeto à lente, e o P' a distância da imagem à lente. Então, o que acontecia no espelho? A gente pegava que da onde estava vindo a luz seria a parte positiva do eixo das abscissas. E aonde estava indo, para onde estava indo. Então, da onde estava vindo é o eixo positivo, para onde está indo é o eixo negativo. Então, aqui tem duas representações, sendo a esquerda para a direita. Então, a parte da esquerda seria positiva e a parte da direita é negativa. Aqui da luz vindo da direita para a esquerda, então a parte da direita seria a representação positiva e a parte da esquerda seria a representação negativa. O que vai acontecer, então, nas lentes convergentes ou divergentes? O que vai acontecer é que o eixo principal vai ter sentido contrário à luz incidente para os objetos e a favor da luz incidente para as imagens. Então, a luz incidente aqui está vindo da esquerda para a direita. Então, a gente vai considerar que os objetos que estiverem aqui, eles vão ser positivos. Mas as imagens que estiverem aqui, elas vão ser virtuais. Então, o que isso quer dizer? Que na lente, se a gente tiver um objeto no eixo em que a luz está vindo de algum lugar, o primeiro eixo que a luz passa, isso quer dizer que os objetos vão ser reais e as imagens virtuais. Enquanto no outro lado, as imagens vão ser reais. Isso é a única diferença que tem da lente para os espelhos esféricos nesse referencial de Gauss. Mas o que é importante lembrar é que, em ambos os casos, os objetos reais, a distância dos objetos reais ao centro óptico da lente vai ser positivo. A distância das imagens reais ao centro óptico das lentes vão ser positivas. A distância das imagens virtuais ao centro óptico da lente vão ser negativas. É a mesma coisa que acontece no espelho esférico. Tem só essa pequena diferença de representação, porque as imagens virtuais não estão no mesmo eixo que no espelho esférico nas lentes. Mas esse termo ainda continua verdadeiro. E sempre lembrando, o que vai ser uma imagem real, o que vai ser uma imagem virtual? Imagem real é quando a imagem é formada por raios que não são prolongamento desses raios, são o encontro dos raios em si. E as imagens virtuais é quando há um encontro do prolongamento desses raios. Então isso sempre vai ser a verdade. Então isso aqui é só uma imagem de como é o referencial de Gauss na lente, como é o referencial de Gauss nos espelhos esféricos. Essa pequena leve mudança, mas em si, a equação de Gauss, a gente calcular distância focal, distância do objeto ao centro óptico, distância da imagem ao centro óptico, tamanho da imagem, tamanho do objeto, aumento linear transversal, são as mesmas equações, aquela equação da fimose. O mesmo jeito de encontrar essa equação do aumento linear, como eu já mostrei para vocês, como a gente consegue fazer. Então, vai ser a mesma coisa. Então, 1 sobre o foco vai ser igual a 1 sobre a distância do objeto à lente, mais 1 sobre a distância da imagem à lente. Aqui no aumento linear, vai ser o tamanho da imagem, a altura da imagem, né, dividido pelo tamanho do objeto, ou altura do objeto. E, como eu já mostrei para vocês antigamente, isso também vai ser igual a menos a distância da imagem à lente, dividido a distância do objeto à lente. Então, essa equação de Gauss, nesse estudo analítico das lentes,
vai ser igual à equação de Gauss do estudo analítico dos espelhos esféricos. A pequena mudança, é o que eu já falei de vocês, é no referencial de Gauss, mas continua prevalendo que P e P', seus sinais vão ser ditos devido à característica real ou virtual. Se for real, positivo. Se for virtual, negativo. Agora, algumas informações que para a gente resolver os exercícios são algumas representações. Quando a gente estiver falando de lente convergente, o foco vai ser positivo. Quando a gente estiver falando de lente divergente, o foco vai ser negativo. Novamente, objeto real, distância P positiva. Imagem real, distância P' positiva. Imagem virtual, distância P' negativa. Se fosse um objeto virtual, esse P também seria negativo. Se a imagem for direita em relação ao objeto, I e O vão ter o mesmo sinal, e a amplitude vai ser positiva, como a gente já viu nas representações da semana passada. Se a imagem for invertida em relação ao objeto, I e O tem sinais contrários, e essa amplitude linear vai ser negativa, menor que zero. E agora a gente vai falar um pouco sobre o que é uma vergência de uma lente esférica. A gente vai entrar em mais detalhes quando a gente vai falando sobre a ótica da visão, sobre como corrigir os defeitos de visão e sobre a equação dos fabricantes da lente. Mas só para vocês terem uma ideia, a vergência ou convergência de uma lente vai ser o inverso da distância focal daquela lente. Então, a gente chama de C, essa vergência ou convergência de uma lente, que está aqui representado, vai ser o inverso da distância focal, ou seja, 1 sobre F. E ele é dado, e tem uma unidade de medida para isso, que é chamada de dioptria, que é DI, e uma dioptria é igual ao inverso do metro. Então, uma dioptria vai ser 1 metro elevado a menos 1. E essa dioptria é o que é conhecido como grau de uma lente. Então, quando você vai fazer um óculos colocado uma lente, e eles eles vão dar para a pessoa que vai fazer o óculos, para o oculista, qual é o grau da lente desse óculos. Então, isso é medido em dioptrias. Isso é a vergência dessa lente. Então, quando a gente pega a expressão lá da fimose, 1 sobre o foco, igual a 1 sobre a distância do objeto ao centro óptico, mais 1 sobre a distância da imagem ao centro óptico, em função da vergência, só vai ficar C igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', porque a vergência é o inverso do foco. As lentes convergentes, então, vai ter uma vergência positiva, pois a distância focal, as lentes convergentes, é positiva por determinação. E as lentes convergentes vão ter uma vergência ou convergência negativa, pois a distância focal vai ser negativa. A gente vai entrar em mais detalhes sobre a convergência quando a gente for estudar sobre corrigir os defeitos dos olhos, como a miopia e a hipermetropia. Então aqui, falando um pouco mais sobre a vergência, falando que como ela é o inverso do foco, se você tiver aqui, nessa imagem aqui, um foco pequeno, você percebe que os raios que vêm paralelo, eles sofrem muito maior desvio com essa lente do que num foco maior. Então, quando a gente fala que uma lente tem um maior grau que outra lente, a gente está dizendo que essa lente que tem um maior grau tem um menor foco que outra lente. Então, quanto menor o foco, maior vai ser a alteração que aquela lente consegue provocar no raio que está chegando. Então, por isso que quando você tem um defeito de visão maior, você precisa de uma lente de grau maior ou uma lente de foco menor, e precisa de uma maior alteração nesses raios para você poder corrigir essa imagem que está sendo produzida pelo olho. Aqui aqui a gente consegue ver um receituário de um óculos. Então aqui menos 2,25 dioptrias para o olho direito e mais uma dioptria para o olho esquerdo. Então isso quer dizer que aqui a gente está diante de uma lente
de correção divergente, e aqui a gente está diante, esse 1, diante de uma lente de convergência, de correção convergente. Então, lembrando desse sinal sempre positivo, o foco positivo e a divergência positiva, estamos falando de uma lente convergente, foco negativo e divergência ou convergência negativos, estamos falando de uma lente divergente. Então, é isso, o estudo analítico, aquela mesma coisa sobre os espelhos esféricos. A gente vai fazer, então, um exercíciozinho aqui, para a gente ver como a gente vai utilizar, então, essas formas. A figura mostra uma barra LM de 10 raiz de 2 centímetros de comprimento, formando um ângulo de 45 graus com a horizontal, tendo seu centro situado a x igual a 30 centímetros de uma lente divergente, então estamos diante de uma lente divergente, com distância focal igual a 20 centímetros. Ou seja, se a distância focal, como é uma lente divergente, a gente vai ter que utilizar o sinal negativo nas nossas formas. E a y, 10 centímetros acima do eixo óptico da mesma. Então, o centro está situado a 10 centímetros acima do eixo óptico. Então, o que ele quer que a gente faça? Determine o comprimento da imagem da barra e faça um desenho esquemático para mostrar a orientação da imagem. Vamos começar, então, com o desenho. Acho que é mais fácil. Então, primeiramente, estamos diante de uma lente divergente. Então, vamos utilizar os raios notáveis para poder desenhar esses desenhos. Geralmente, gosto de utilizar sempre os mesmos para não ficar assim, se embaranando. Esses daqui são os melhores, ou o paralelo, que diverge, esse prolongamento vai para o foco, e o que passa pelo centro óptico e não sofre nenhum desvio. Muito bom, esses raios notáveis. Então, para a gente poder fazer esse desenho, porque é um corpo extenso dessa vez, né? Um corpo extenso que não está perpendicular ao eixo principal, né? Então, é sempre bom a gente pegar dois pontos. Eu primeiro peguei esse ponto M aqui, tracei dois raios notáveis. O raio que vai paralelo ao eixo principal sofre a divergência, então, na lente divergente, e seu prolongamento passa pelo foco. E o outro raio notável, que passa pelo centro óptico da lente e não sofre nenhum desvio. Então, o encontro desse raio, desse prolongamento de um raio com esse outro raio, vai nos dar esse ponto M', que vai ser o ponto que a gente achou da imagem. Agora a gente vai pegar aqui o ponto L. Então, paralelo ao eixo principal, vai divergir, seu prolongamento passa pelo foco. Novamente, o outro raio notável que a gente vai usar. Nossa, fez um barulho aqui, alguém perguntou alguma coisa? Ou não? Ah, sim. Isso, quanto maior o grau, menor o foco. Não está aparecendo para mim as mensagens, não sei porquê, você está fazendo barulho. Tá, mas eu vou continuar. Não posso perder o foco no meio da explicação também. Então, recapitulando, a gente está pegando agora o ponto L para conseguir achar o outro ponto dessa imagem. Então, o raio vai paralelo ao eixo principal, diverge, seu prolongamento passa pelo foco. E o outro raio notável, que vai passar pelo centro óptico e não vai sofrer nenhum desvio. Então, o encontro do prolongamento com o prolongamento de um raio notável com o outro raio notável vai nos dar o ponto L', que vai ser o segundo ponto da imagem. Tudo que a gente vai ter que fazer é ligar esses dois pontos, e aqui então a gente vai ter uma imagem. Essa imagem ela vai ser virtual, porque é o encontro de um prolongamento apenas, mas tem um prolongamento já é imagem virtual. Ela é menor, então, que o objeto, e como vocês podem ver, ela é direita. Então a gente conseguiu montar aqui só com essa montagem. E pela característica, tudo que ele deu pra gente aqui, esqueci de falar para vocês, né? Porque eu sei que essa imagem está entre o centro de curvatura e o foco. Porque ele nos deu a distância do foco. Então a distância do foco é 20 centímetros.
e a distância do objeto à lente é de 30 centímetros. Então, esse objeto está anterior ao foco. E está entre o foco e o centro de curvatura, porque o centro de curvatura, então, é o dobro do foco, 40 centímetros. Então, ele vai estar entre o foco e o C. Então, por isso que a gente sabe que vai dar essas características de imagem, pelo que a gente estudou na aula passada. Então, agora, outra coisa que ele quer é que a gente determinar o comprimento da imagem da barra. Então, ele quer saber qual vai ser o comprimento dessa imagem. Então, dessa vez, a gente está falando de um objeto inclinado. Então, a gente vai precisar encontrar algumas coisas para poder utilizar na equação. Então, o que a gente vai precisar fazer? Primeiramente, a gente vai achar as coordenadas do ponto M e do ponto L desse objeto. O que a gente sabe, pelo que ele falou no exercício para a gente? Ele falou que o foco é 20 centímetros de uma lente divergente. O foco, então, é menos 20 centímetros. Que esse objeto, o seu centro, está a 30 centímetros de distância da lente. Então, aqui, ó, vocês estão vendo aqui esses 30 centímetros, onde está a minha seta, vai ser a distância, então, do centro do objeto até a lente. E outra coisa que ele fala é que esse centro do objeto está 10 centímetros acima desse eixo das coordenadas da lente. Então, novamente, aqui eu coloco o centro a 10 centímetros acima desse eixo. Outra coisa que ele falou é que esse objeto está inclinado a 45 graus com o eixo horizontal. Então, a gente sabe aqui que esse objeto vai estar a 45 graus desse eixo horizontal. Então, agora, primeiramente, o que a gente vai fazer? A gente vai tentar encontrar qual vai ser o valor desse triângulo maior aqui, desses catetos desse triângulo aqui, que vai ser um triângulo retângulo. Então, o que eu quero saber é que esse triângulo, ele deu qual é o comprimento, então, da barra, que é 10 raiz de 2 centímetros ou metros que ele deu? Centímetros. Então, a gente sabe que esse traço azul aqui vale 10 raiz de 2 centímetros. Mas agora eu quero encontrar os lados desse cateto maior para eu saber qual vai ser as coordenadas x e y desses pontos L e M nesse eixo cartesiano que eu desenhei. Então, eu vou fazer um teorema de Pitágoras aqui, porque é um triângulo retângulo de 45 graus, ou seja, os lados são iguais. Então, vou fazer um simples teorema de Pitágoras. Então, vai ser 10 raiz de 2 ao quadrado igual a lado vezes lado, ou seja, lado ao quadrado. Se eu fizer essa conta, eu vou achar que o lado desse triângulo retângulo vai ser de 10 centímetros. Então, esse lado aqui e esse lado aqui vão ser de 10 centímetros. Aqui, a gente está falando do centro do objeto. Então, se a gente traçar uma reta paralela aqui, a gente vai perceber que vai dividir esse cateto em dois, pois se trata de um triângulo retângulo de 45 graus. Então, por semelhança de triângulos, a gente vai descobrir que essa reta que sai do centro do objeto e cai nesse cateto vai dividir o cateto em dois. Então, aqui vai ser 5 centímetros e aqui vai ser 5 centímetros. Então, ele falava que a distância do centro do objeto à lente era de 30 centímetros. Então, a gente sabe que esse lado tem 5 centímetros. Então, a gente achou a coordenada x do ponto L, que é a coordenada x do ponto L, que é de 35. Está errado aqui. Aí, peraí, não consigo modificar agora, mas está errado, é 35,5, não 5,35 no ponto L aqui. Tudo bem. E agora a gente também consegue achar qual vai ser a coordenada x do ponto M. Então vai ser 30 menos 5,
vai ser 25. E se a gente fizer a mesma coisa para o y, que ele falou que é distância de 10 centímetros do centro ao eixo principal, a gente vai obter que a coordenada y do ponto L é 5, a coordenada y do ponto M é 15. Então a gente já obteve a coordenada dos pontos M e L desse objeto. Então agora a gente vai calcular a coordenada do P' das imagens, da imagem. Então a gente vai calcular o quê? Lembra que a gente fez esse desenho aqui? A gente fez M' e L'. Então a gente vai calcular qual vai ser essas coordenadas desse ponto M' e L' da imagem. E como a gente vai fazer isso? A gente vai utilizar então a equação da fimose e vamos separar em cada coordenada. Então, primeiramente, a gente vai fazer a coordenada da imagem do ponto M. Então, a coordenada dessa imagem do ponto M vai ser 1 sobre a distância focal, igual a 1 sobre a distância do objeto do ponto M ao espelho. Eu estou calculando, nesse momento, a distância x, né? Então, a distância das ordenadas aqui. Então, a parte do x. Então, 1 sobre a distância do ponto M à lente, que é de 25, então vai ser 1 sobre 25, mais 1 sobre a distância do ponto M' imagem à lente, que é o que a gente quer achar. Então, se a gente fizer esses cálculos, a gente vai obter que a distância do ponto M' à lente, ou seja, do ponto imagem M à lente, vai ser de menos 11,1 centímetros. É negativo, porque é uma imagem virtual, mas a gente vai colocar em módulo, porque se tratando de um eixo cartesiano, e a gente está considerando aqui uma parte positiva, eu vou colocar essa distância em módulo, então M'(x) vai ser 11,1 centímetros. Então, o valor da ordenada x do ponto M' vai ser de 11,1 centímetros. Então, eu achei a primeira coordenada. Agora, eu vou achar também a coordenada x da imagem L, do eixo das ordenadas, fazendo a mesma coisa. 1 sobre a distância focal é igual a 1 sobre a distância do ponto L do objeto à lente, mais 1 sobre a distância do ponto L' da imagem à lente, que é o que a gente quer achar. Então, a gente achou lá que esse valor x de L vale 35, a distância focal, novamente, é menos 20. A gente quer achar o P', a distância do L' à lente. Então, fazendo esses cálculos, a gente obtém que isso vai ser menos 12,7 centímetros. Novamente, imagem virtual, negativo. E vamos colocar em módulo, porque estamos em um mesmo eixo do plano cartesiano que a gente montou aqui. A gente determinou como positivo. Então, a gente vai colocar em módulo esse valor. E a gente vai achar, então, que essa coordenada x do ponto L' da imagem vale 12,7 centímetros. E agora, a gente vai calcular, então, as coordenadas y do eixo das abscissas, onde a lente está passando. E, dessa vez, a gente vai utilizar aquela fórmula da amplitude linear, que nos diz que o tamanho da imagem dividido pelo tamanho do objeto é igual à amplitude linear, que vai ser igual a menos distância da imagem à lente dividido pela distância do objeto à lente. Então, o que a gente vai fazer aqui? Primeiramente, a gente vai calcular o valor de y do ponto L' da imagem. Então, aqui, valor de y de L', y' de L', eu chamei, que vai ser o tamanho, então, da imagem no ponto L, dividido pelo tamanho do objeto no ponto L,
vai ser igual, então, a menos a distância do ponto L', ou seja, do ponto L' da imagem à lente, dividido pela distância do ponto L do objeto à lente. Então, a gente calculou lá atrás que essa coordenada y do ponto L era 5, e a gente achou lá que esse valor aqui da distância do ponto L' à lente valia menos 12,7, e aqui a gente usa o sinal negativo, porque isso aqui está se tratando da equação de Gauss, então a gente tem que tratar como uma imagem virtual, não como uma coordenada do eixo do plano cartesiano que a gente montou aqui, dividido então pela distância do ponto L à lente, que a gente achou aqui que era 35 já naquele passado. Então, fazendo as contas, a gente acha que esse tamanho do ponto L da imagem vai ser igual a 1,8 centímetros. Vamos fazer a mesma coisa para o ponto M. Então, no ponto M, a gente vai fazer o tamanho então, da imagem no ponto M, a gente vai chamar de y'M, dividido pelo tamanho do objeto no ponto M, aqui que a gente descobriu que era 15, que vai ser igual, então, a distância, a menos a distância do ponto imagem M' à lente, dividido pela distância do ponto M à lente, que a gente achou que era 25 centímetros, e a gente achou lá atrás que essa distância de M' imagem à lente era de menos 11,1. Novamente, a imagem virtual, temos que colocar o sinal negativo, pois não estamos mais tratando desse plano cartesiano. Então, esse valor, fazendo essas contas, vai dar de que o tamanho da imagem no ponto M' é de 6,7 centímetros. Condizeu com o nosso desenho, né? Que L' aqui, então, está a 1,8 centímetros do eixo principal e M' está, então, a 6,7 centímetros do eixo principal. Então, agora, o que falta a gente fazer? Agora a gente precisa calcular o valor desse comprimento. Novamente, a gente vai fazer uma equação de Pitágoras. Pois, se a gente fazer esse tracejado igual estava lá, a gente vai obter um triângulo retângulo. Então, a gente pode fazer o Pitágoras, e a hipotenusa vai ser o valor que a gente quer do comprimento que ele pede. Então, se a gente fazer aqui o Pitágoras, esse primeiro cateto aqui, que está relacionado com a altura do objeto, vai ser o quê? Vai ser a altura do ponto M' menos a altura do ponto L'. E esse segundo cateto, relacionado à distância do objeto, vai ser o quê, então? Vai ser a distância do ponto L' à lente menos a distância do ponto M' à lente. Então, vamos vir para cá. A gente vai fazer aqui, então, a equação de Pitágoras. C é o comprimento C da imagem que a gente quer, elevado ao quadrado, que vai ser igual ao cateto do eixo horizontal, que vai ser a coordenada L'x menos a coordenada M'x, elevado ao quadrado, mais o cateto da altura do objeto, que vai ser, então, a coordenada M'y menos L'y, elevado ao quadrado. Então, a gente tem os valores, que eu coloquei aqui em cima das coordenadas, modificando os valores, a gente obtém esse comprimento C da imagem da barra de 5,1 centímetros. Deixa eu ver se vocês têm alguma dúvida com essa questão. Ela é um pouco mais difícil, não sei se deu para entender muito bem, mas ela é bem completa para entender como é que a gente utiliza, então, essa equação da fimose na lente. Vai ser muito difícil ter uma questão dessa daqui na maioria dos vestibulares. Essa daqui eu peguei do ITA, então ela é bem difícil mesmo, mas só para vocês terem uma ideia de como utilizar o que a gente aprendeu hoje na aula de uma maneira mais completa, assim. Então, a gente vai passar para a próxima parte da aula.
talvez não dê para acabar hoje, mas a gente acaba na próxima aula. Agora a gente vai falar sobre instrumentos ópticos. Aqueles momentos que a gente estava estudando o comportamento da lente, dos espelhos esféricos, e falando, essa imagem é real, ela é projetada, essa característica é de uma máquina fotográfica, essa característica é de uma lupa, essa característica é de um projetor. A gente vai retomar aquilo nessa parte da aula, e eu vou tentar falar para vocês um pouco sobre instrumentos de projeção. E depois, no final, acho que não vai dar para fazer hoje, mas provavelmente vai ser na próxima aula, eu vou trazer 2 exercícios de como geralmente vai cair essa parte de instrumentos na prova de vocês. Então, é só mais um resuminho sobre como é essa questão dos instrumentos. Então, primeiro a gente vai falar dos instrumentos de projeção. Então, os instrumentos de projeção são aqueles que o objeto, a imagem formada daquele objeto, ela vai ser projetada em algum anteparo. Então, no cinema, tem uma tela branca, tem uma imagem sendo projetada ali. Quando ela chega naquela tela branca, ela é formada. Na máquina fotográfica, tem uma mini tela dentro da máquina fotográfica, e quando você capta o objeto e forma uma imagem daquele objeto, aquela imagem ela é projetada naquela tela, e aquela tela depois traz a informação para a gente. Então vamos falar primeiro da câmera fotográfica. E a câmera fotográfica é simplesmente um dispositivo que foi criado para capturar imagens. Ela é basicamente uma caixa, aquela caixa que a gente já falou de um orifício pequeno, no qual tem uma lente convergente, pode ter mais de uma lente convergente, mas as mais simples tem apenas uma lente convergente, que a gente chama de lente objetiva, não precisa saber isso, que vai ser por onde vai entrar os raios de luz, que vão vir dos objetos que a gente quer fotografar. E eles vão produzir uma imagem real, menor e invertida sobre o filme da câmera, daquelas câmeras mais antigas, não sei se vocês chegaram a ver, tinha um filme, aquela era a tela em que era projetada a imagem, ou sobre um sensor que vai armazenar as imagens em cartões de memória. Então aqui a gente tem o objeto, e aqui a gente tem a lente objetiva, e aqui a gente tem o filme, onde é projetado a imagem. Aqui tem uma representação de uma lente de uma câmera fotográfica que tem um prisma, tem um espelho, aqui o visor com o olho do observador. Esse espelho é só para a gente obter uma visão do observador no visor, não tem nada a ver com a imagem que vai ser formada. Então, é mais característica da lente em si. Então, aqui vai ser essa imagem real do objeto, vai ser projetado no filme, vai ser invertido, mas as câmeras digitais conseguem reverter isso e deixar a imagem direita, mas naquela tela ela vai ser real, invertida e menor que o objeto. Tá. Então, agora a gente vai falar sobre o projetor. O projetor, então, vai constar de uma fonte de luz, que essa lâmpada dentro do projetor. Tem um espelho, como a gente falou naquela hora sobre os refletores, esse espelho vai concentrar ainda mais a luz da lâmpada que está indo para trás do projetor no slide e nas lentes. E vamos ter também aqui essa lente convergente, que vai projetar a imagem do objeto pequeno em uma tela gigante. Então, a intenção é aumentar o tamanho desse objeto e criar uma imagem direita, porque você vai estar projetando diretamente na tela e não vai ter nenhum aparelho que vai inverter aquela imagem. Então, aquela imagem tem que ser direita. Então, vai ser uma imagem real, direita. Não, vai ser direita, que está errado, e vai ser maior. E o objeto vai estar entre o centro de curvatura da lente e o foco, objeto. Não, na verdade, como
o objeto está entre o centro de curvatura da lente e o foco objeto, ele vai ser invertido, né? Como a gente tinha visto em outras aulas. Então aqui é invertido mesmo. Eu acho que o projetor tem a capacidade de inverter a imagem antes de sair da tela, então. Eu não sabia dessa parte. E aqui uma representação de um projetor maior, só para vocês verem que às vezes nunca vai ser apenas uma lente, mas uma associação de espelhos com lentes. Então aqui tem uma lâmpada, passa pelo espelho, passa pelo filme, passa pela lente, passa por um outro espelho e é projetado na tela. Só para ter uma visão geral. Agora a gente vai falar, a gente está falando sobre os instrumentos de projeção, a gente vai falar sobre os instrumentos de observação. Os instrumentos de observação vão ser observados diretamente pelo observador. Então não vai ter uma tela em que ele precisa ser projetado. Você vai estar vendo aquele objeto através do aparelho. Então aquele aparelho vai fazer a luz chegar aos seus olhos, você vai conseguir enxergar aquele objeto e pela determinada característica daquela lente. Então a primeira coisa que a gente vai falar aqui é que essa imagem então ela vai ser virtual, e ela vai ser direita. Ela vai ser direita porque naquele ponto que você está observando com a lente, a imagem, toda a imagem virtual é direita, né? Toda a imagem real é invertida. Lembrando daquela mesma coisa que funciona nos espelhos esféricos, funciona na lente também. Então, primeiramente, a gente vai falar da lupa, que é a famosa lente de aumento, que vai ser, então, uma simples lente convergente, que vai fornecer de um objeto colocado entre o foco dessa lente e o centro óptico da lente, uma imagem virtual, direita e maior que o objeto observado. Então, é aquela coisa que a gente viu na aula passada, né? A gente tem uma lente convergente, um objeto entre o foco e o centro óptico da lente. Esse objeto, então, é pequeno. Se a gente traçar os raios notáveis, a gente vai obter, então, uma imagem maior do objeto e direita. E o observador vai ver apenas a imagem. A gente não vai ver o objeto. Por isso que vai causar esse aumento. Então, esse é o primeiro instrumento de observação. O outro que a gente vai falar é sobre o microscópio composto. O microscópio composto ele é utilizado na observação de regiões de dimensões microscópicas que a gente não consegue perceber com o nosso olho humano. Nosso olho humano não é capaz de observar. E ele vai ser composto de duas lentes convergentes, que vão ter distâncias focais pequenas. A objetiva, então, que vai ser a lente que está próxima ao objeto observado, e a ocular, que é a lente que vai estar próxima aos nossos olhos. Então vai ser a última lente que vai nos dar informações. Então aqui, como funciona então o microscópio composto. O foco tem que ser pequeno para que a gente consiga ter um objeto real dessa vez. A gente vai ter um primeiro objeto real, e depois um segundo, uma primeira imagem real e depois uma segunda imagem virtual. Então, o foco da objetiva ele tem que ser pequeno para que o objeto sempre esteja anterior ao foco e nos dê uma imagem real que vai ser invertida. E por que isso? Porque pelos estudos, quando estavam fazendo o microscópio, eles observaram que para você conseguir uma maior taxa de aumento, ele vai ter que seguir esses padrões aqui. Se vocês quiserem entrar em mais detalhes depois sobre isso. Mas é basicamente várias tentativas de se obter uma maior capacidade de aumento. E com isso foi descoberto que o objeto estaria que está entre o centro de curvatura e o foco, na primeira lente objetiva. E essa distância de tal maneira que a imagem formada, que vai ser o objeto da segunda lente ocular, estivesse entre o centro óptico e a distância focal da lente ocular. Então aqui,
a gente pega essa primeira imagem com os raios notáveis, vai ser uma imagem real, invertida e maior que o objeto. Ela vai estar entre o foco e o centro de curvatura, o centro óptico da ocular. Novamente, traçamos outros raios notáveis e vamos ter um novo aumento. Dessa vez, uma imagem virtual, por causa do prolongamento dos raios. Direita, porque tem a mesma direção do objeto. E de maior tamanho também. Então, é uma associação de lentes que a primeira aumenta já o tamanho da imagem e a segunda aumenta mais ainda essa imagem. E a gente consegue uma distância que pode chegar até 2.000 vezes por causa dessa associação de lentes. Há uma fórmula do aumento linear transversal do microscópio, que o aumento linear do microscópio vai ser igual ao aumento linear da objetiva vezes o aumento linear da ocular. Então é uma multiplicação aqui. Mas a maioria dos exercícios, geralmente, se for pedir isso, vai te dar essa fórmula, não é uma fórmula que é necessário ser estudado. Então esse aqui é um microscópio composto. Microscópio simples seria a mesma coisa que uma lupa, teria apenas uma objetiva. Mas esse microscópio composto é composto por duas lentes. Tá. Eu vou falar por último sobre... acho que não vai dar tempo de eu falar sobre a luneta, então vai ficar faltando para a próxima aula, para a gente terminar essa parte de instrumentos de observação, apenas a luneta, esses dois exercícios aqui. Depois a gente vai entrar em ótica da visão, e vai ser a última parte de aulas de ótica que a gente vai ter. E depois, na outra aula, eu vou tentar... eu vou fazer uma lista de exercícios para vocês, se vocês quiserem resolver ela antes da última aula de ótica, nessa semana, na outra semana, porque eu vou tentar resolver todos essas listas, são seus exercícios que eu acho que são mais difíceis de entender sobre essa parte de ótica, tentando englobar tudo, fazer uma revisão bem englobada, assim, dos principais pontos que são mais difíceis e que caem mais nessa parte. É isso então, gente. Vocês têm alguma dúvida? E eu vou enviar o formulário depois lá no grupo que eu esqueci de fazer, tá bom? De presença. É isso então, gente. Muito obrigado. E até a próxima.